Hello, tudo bem? Como é que estamos? Hoje foi um dia meio empenadinho, né? Pelo menos até a hora que eu acompanhei aqui. Vamos dar uma olhada no que aconteceu no mini dólar, vamos ver o mini índice, né? Vamos ver o que a gente consegue projetar para as bolas curvas de amanhã. E vamos falar também sobre a conta Safe. Abri ela hoje, efetivamente. Demorou um pouquinho para sincronizar, porque eu tinha realizado todo o procedimento de cadastro e etc. na sexta-feira. Foi bem rápido, bem fácil. Só que eles pedem que você faça o processo inteiro ali, né? Então não fiz, e aí demorou um pouquinho para sincronizar. Mas, cara, funcionou muito bem. Não operei, não fiz nenhuma operação. E vamos falar um pouco mais depois no final do vídeo sobre a conta Safe, os procedimentos e as vantagens e desvantagens, né? Eu vejo uma desvantagem, mas, cara, tem muito mais vantagens do que desvantagens e, pô, tá longe de ser um simulador. Então, vamos lá. Vamos para as notícias para amanhã. O que nós temos amanhã? Vendas de casas novas. Se eu não me engano, a notícia era para hoje, né? Mas acabou indo para amanhã, mas beleza. Toque de petróleo bruto não vai acontecer nada. Declaração do FONC às 3 horas da tarde. Taxa-alvo de fundos Fed, né? Então, provavelmente, Mr. Jerome Powell, esse cara aqui que eu estou mostrando à sua direita do vídeo. Esse cara, esse tiozinho aqui é poderoso. Quando esse tiozinho fala, o mundo treme geralmente, né? As bolsas do mundo tremem. Então, provavelmente ele vai cortar os juros, é o que tá mostrando aqui, né? 0,25 pelo menos, né? Cortando juros, os caras fazem investimentos, o investimento estrangeiro aumenta no Brasil, provavelmente, por causa dos juros do Brasil. Sai de lá dos Estados Unidos e vem pra cá, então. Interessante. Interessante pra nós, do jeito que tá nossa bolsa, tá fantástico. E o dólar caindo, então tá bom. E essas são as notícias. Então vamos para a 60 minutos, mini dólar. Cara, segue nesse canal de baixa, ó, podemos afastá-lo e identificar que sim, está no canal de baixa. Se você quiser tirar meus estudos, você também consegue enxergar que é um canal de baixa. Eu gosto de deixar os meus estudos porque eu gosto de ter os estudos, de saber o que está acontecendo, o que a gente pode fazer para evitar violinadas, né? São quase impossíveis neste mercado maldosinho. E ele tá ali, ó, 50%, tá vendo? O canalzinho? O canalzinho de baixa, já falei outras vezes sobre isso. Ele está nesse canalzinho de baixa aqui, né? Bem bonito. E segue capotando, pode ver, ó. Tchau, ele vem vindo, foi lá em cima na violinada, tá vindo pra cá, tentando retestar um fundo. É interessante, tá suave. Se nós dermos um zoom aqui perto, a gente vai ver que nós vamos identificar gap, né? Perdeu o fundo, só, ele vem perdendo fundos. Agora tem um próximo fundo. Então nós temos aí mudança da característica do preço, agora a quebra da estrutura, ela ocorre nesse ponto aqui. A mudança da característica do preço nesse ponto aqui, o afastamento da média de 200 indica que sim, estamos vendedores, o mercado faz a confluência da venda, mas ele não vende de uma maneira fácil, vem com muito esforço. Observando assim, nessa ótica aqui, cara, grandes chances desse cara buscar o fechamento daquele gap ali, cara. Grandes chances, eu seria um buscador desse cara aí. Vamos ver amanhã o que vai acontecer, assim, os candles estão muito pequenos, né? Vocês estão vendo que, além das violinadas eternas, né, isso aqui é violinada, isso aqui é violinada, isso aqui é, isso aqui é, isso aqui é, isso aqui é, isso aqui também é. São violinadas, isso aqui é violinada. Os candles estão pequenos. Então temos violinadas e temos candles pequenos, mas 60 minutos, bearish. Hoje no intraday, bearish, mas ele não vendeu com uma certa facilidade, ó. No diário, olha que beleza o diário. Dentro daquele canal que a gente estava conversando. Olha a quantidade de gap que nós temos aqui, ó. Gaps não fechados, ó. Geralmente o preço busca esses caras, né? Lembra daquela pedalada que ele deu lá no dia 10 de outubro? Uma pedalada monstruosa para cima. Ele pode estar se preparando para isso. Ele pode chegar nesses fundos aqui, onde tem esses gaps, por exemplo. Aí ele vai lá e fecha os gaps, né? Fecha esse cara aqui, fecha esse cara aqui. Tu acha que ele virou vendedor, que ele vai perder o fundo e vai lá embaixo e ele faz o rapa e vem aqui em cima, nessa regiãozinha, talvez retestar esse topo aqui por causa desse candle. Isso aqui é candle que ele é produzido por um institucional. Storm sempre lembra disso. O James sempre fala disso também. Isso aqui foi produzido por institucional, não foi meia dúzia de sardinha aí de day trade que opera 1, 2 contratos. Isso aqui foi gente pesada que fez isso aqui, que moveu esse preço absurdamente próximo do topo do canal, né? Extremamente cirúrgico, para depois voltar tudo bem devagar. O que a gente tem sobre esse movimento? Quando a gente tem um grande movimento rápido e impactante, a gente geralmente tem duas pernas de pullback para depois retestar aquele mesmo topo. Então, bearish. Temos confluência de 60 minutos do diário e hoje foi do intraday, mas não foi fácil vender nesse cara aqui. E eu vou mostrar a técnica que eu vou usar na conta Safe. Então, vamos para o Osama. 5 mil amantiques. E dólar. Que tá ele, gracioso, elegante. Marcamos, né? Eu lembro que eu mostrei ali onde é que ele poderia mudar a característica do preço. Nos 60 minutos. Eu gosto de ter essas marcações aqui também, ó. Quero saber o que vai acontecer, né? Quando ele tiver num tempo maior, onde a gente tem uma segurança maior, porque é muito melhor. Quanto maior o tempo gráfico, quanto mais alto, né? Um dia, 60 minutos, 240 minutos, são os tal dos fractais que eles chamam, né?
quanto maior esse tempo, melhor pra gente conseguir ver uma direção, porque lembra que eu expliquei sobre os conceitos de choque BOS, né? A gente bate uma foto de um tempo maior, aproxima, opera ali dentro, às vezes ali dentro ele tá vendendo, mas na verdade é um movimento de alta, tudo que ele tá fazendo é um pullback dentro daquele movimento maior, né? Pra depois fazer um movimento contrário. Então, a gente tem que entender que ticks, eles não dão sentido de mercado. Ticks, eles dão padrões. Tu vai identificar padrões que se repetem o tempo inteiro, mas eles não vão dar um sentido. Olha, tá caindo aqui, é venda, né? Tá claro aqui nos ticks. Não. A gente vai bater uma foto de um tempo gráfico maior, vai descer, vai operar ali, às vezes ali dentro ele tá caindo, mas no tempo maior ele tá subindo. Só tá fazendo pullback. E aí nos ticks vai te demonstrar que, nossa, olha o capote que ele deu, olha como ele veio capotando com muita força. Daqui a pouco ele faz um movimento em V, tal do V-bottom, né? Ele vem aqui, ele vem capotando, né? Aí tu olha e fala, pô, mas esse cara tá sinistro, olha como ele tá caindo com elegância, cara, olha a velocidade. Daqui a pouco ele faz assim, ó, uau. Porque esse tempo aqui não é um tempo em que a gente vai buscar por sentido de mercado, e sim padrões de entrada que vão se repetir. Inclusive, vou colocar aqui Brown Reversal, pullback, força, traps. Basicamente, traps, a gente tem que focar em traps, né? Então, aqui, mostrou esse movimento aqui. Outro padrão que eu gosto bastante de observar e que pra mim hoje é um norte, e sim, voltei a usar a média de 21, sim. Eu fico meio perdido sem ela. A VWAP é fantástica pra observar esses pontos, né? Então, pela manhã, operamos da VWAP pra fora, né? Buscando sair dela, o afastamento. Na tarde, vamos para ela, buscando o encontro dela, se a gente for operar na tarde, o que eu não recomendo. Nesse caso aqui no 5.000 ticks, pode dar uma olhada. Ó. A gente tem padrões, a gente aplica aqui conceitos de choque BOS, né? Vamos lá, falei sobre isso hoje, né? Então, aqui é a quebra da estrutura. Eu posso colocar vou colocar no início do vídeo a minha aulinha sobre choque BOS. Quebra da estrutura, né? A gente não tem interesse desse movimento aqui, isso aqui pode ser só uma atração, e é exatamente o que acontece, né? Quebra da estrutura, né? Quebra da estrutura, muda a característica do preço, é isso que a gente busca pra gente poder iniciar um movimento de entrada, ele faz esse movimento aqui. E aqui, nesse ponto, nós temos o quê? A quebra da estrutura. Exatamente neste ponto. Então, aqui ele muda a característica do preço, ele passou de comprador para vendedor. Não temos interesse ainda. Nós precisamos do quê? Nós precisamos de um pullback com uma certa velocidade, né? Ou intensidade, melhor dizendo. Então ele vem aqui, quebra a estrutura. Opa, virou comprador, comprou, fatiou, passou, toma stop. Aí ele vem aqui e diz assim, agora eu sou vendedor. Porque ele ultrapassou essa linha aqui, sou vendedor. Nós vamos vender aqui? Não. Nós vamos esperar mais um teste na VWAP na média de 21 e quando ele perder esse cara aqui, neste ponto, acontece o movimento da quebra da estrutura, que é o que a gente quer. São conceitos de choque e BOS. E eles seguem juntos, choque, depois BOS. Ele muda a característica do preço, ou seja, geralmente ele atrai a galera para um lado, vai para um outro, calma, espera um pullback, vai dar sentido naquele mesmo movimento ali, quebrou a estrutura efetivamente. É um pivô validado? Aqui ele valida o pivô. Aqui ele diz sim, é um pivô, ele vai capotar. Junto desse conceito de choque BOS, a gente vai aplicar também os movimentos de Joseph James, que aqui se demonstram claramente, ó, uma tentativa compradora que fica bem aquém do esperado, duas tentativas compradoras, e a gente vai fazer a tomada de posição aqui, isso aqui chama duas tentativas falhadas. Duas tentativas falhadas do lado comprador, em cima da VWAP, testando a média de 21, que mais a gente quer? Foi fácil? Jamais. A gente entra, ele anda a volatilidade, você não sai, ele volta no teu ponto de entrada para depois entregar um movimento maior. E aí qual é o grande problema desse ponto aqui, quando esse mercado tá assim meio torto? Ele pode não parar aqui. Ele pode seguir. E aí tu não faz a tua saída na volatilidade, o teu stop tá aqui, ó, te tirou. Qual a técnica que eu vou fazer a partir de agora com a conta Safe? Bom, primeiro vamos para a conta Safe, que eu acho que ela é interessante da gente conversar. A conta Safe nos permite colocar um valor que a gente quiser, acho que era no máximo de R$200, agora era R$100, mas eu acredito que ainda é R$100, mas tem que conferir lá. Máximo de 100, R$200, você vai colocar lá. E você vai ter uma margem que você vai escolher. Você vai escolher a sua margem. E aí a sua margem também vai ser proporcional ao seu alvo. Então, por exemplo, no meu caso aqui, eu coloquei R$50 e coloquei uma margem de R$1.000 para um alvo de 1.000. Se eu dobrar esse alvo e fizer R$2.000, eu vou ganhar 3 vezes. Entendeu? Então, os R$50 que eu coloquei, eu vou receber 150 de volta. Isso aqui é uma forma da gente operar de uma maneira consciente, colocando o nosso dinheiro para jogo, fazendo operações reais. Porque sim, operações reais, as taxas vão ser descontadas disso aqui. Por isso que a gente tem que ter sucesso. Quanto menos operações a gente fizer, mais a gente vai ganhar. Eu estou focado no processo. Então, podem ver que tem R$50 e eu tenho os alvos ali para fazer. Se eu não conseguir atingir isso aqui, eu vou perder meus R$50. E aí talvez eu tenha que pagar umas taxas um pouco mais, aí 30, 40 pila de taxas. E é isso. Nada mais do que isso. Eu vou ter um baita de um aprendizado. A técnica que eu vou aplicar vai ser exatamente a mesma, só que eu vou fazer de uma forma... lá fora funciona muito bem a gente usar a volatilidade com base, por exemplo, nos 12 minutos. Funciona muito bem. Cara, aqui não. Infelizmente aqui não. Então eu vou tentar uma técnica para fazer menos operações, eu vou fazer no máximo 1 ou 2 operações por dia, observando exatamente esses conceitos que eu mostrei aqui, aliados ao setup de Joseph James, conceitos de choque BOS com
os setups de Joseph James, e eu vou usar a volatilidade padrão dos 60 minutos. Então, meu stop vai ser próximo da volatilidade dos 60 minutos. Sim, é uma insanidade, né? Sim. E os meus alvos vão ser com base nos 12 minutos. Então, eu vou colocar um stop muito maior, e os meus alvos vão ser nos 12 minutos. Então, quando ele completar a volatilidade dos 12 minutos vezes 2, eu vou fazer o trailing stop. Então, eu vou me manter numa operação por mais tempo, mas eu vou ter um stop maior. Então, eu vou evitar violinadas que acontecem direto, entendeu? E, obviamente, o que a gente vai tomar por padrão? A gente vai observar esse setup que a gente estava vendo aqui, por exemplo, dos conceitos de choque BOS com a quebra da estrutura, e a gente vai saber que, sei lá, a volatilidade dos 12 minutos ali nos indica que tem uma média de 7 pontos de stop. 7 pontos de stop estaria aqui o meu stop, né? E a minha entrada seria aqui. Já a volatilidade dos 60 minutos me diz que eu teria 22 pontos de stop, por exemplo. Cara, eu vou botar um stop de 15 pontos, por exemplo, ele vai ficar mais ou menos aqui, ou talvez aqui. E eu vou observar os movimentos que esse mercado vai fazer. Nesse exemplo, por exemplo, aqui, né? Se esse cara faz exatamente o que eu tava falando ali, ele vem mais baixo, começa a subir, começa a fazer topos fundos ascendentes, testa a VWAP, segura na VWAP, vem mais alto, e ele ultrapassa o stop mínimo que eu estava observando da volatilidade, eu não vou deixar esse cara chegar aqui, né? Eu vou fechar essa operação com o meu stop aqui. Por que eu digo isso? Porque aqui vai ter uma volatilidade, vai ter um stop de, sei lá, 13, 14 pontos, que vai ser quase o dobro ou o dobro da volatilidade dos 12 minutos, mas não vai ser a volatilidade inteira dos 60 minutos. Qual a minha razão de fazer isso? Eu vou evitar violinadas, e quando esse cara entregar esse movimento aqui, por exemplo, que ele entregou 18 ou 20 pontos, eu vou fazer o trailing stop, e eu vou coletar 16, 17, 15 pontos desse movimento aqui, que vai ser basicamente 1 para 1 de onde eu sairia antecipado para não tomar um stop de 60 minutos. Eu vou tentar isso durante 30 dias, mini índice e mini dólar, com um único contrato, e no máximo uma operação ou duas de cada lado, para ver como que isso vai se portar. Tomando como prioridade máxima conceitos de choque BOS com setups de Joseph James e principalmente aquela técnica que eu falei da VWAP. Que é, de novo, pela manhã eu quero operar próximo dela para ser afastado dela. Se eu operar na tarde, por exemplo, nada aconteceu pela manhã, nenhum movimento aconteceu, não deu nada certo, ele ficou num range, ficou acumulando para gerar liquidez para fazer algum movimento contrário, né? Aí ele faz um movimento, afasta, e aí, na tarde, eu vou operar para ser atraído para VWAP. Com a saída cirúrgica nela, entendeu? E a mesma coisa, teste nela, testou nela, cruzou ela, tá com o dobro da volatilidade, treina stop, tocou nela, quis voltar, a gente encerra. Insanidade? Não sei, cara, talvez essa seja uma saída para evitar violinadas, e aí sim, não vai ser 1 para 1. Quando eu colocar o meu stop, e esse preço entregar um movimento direcional, a minha saída vai ser bem menos, mas talvez tenha mais valor para evitar stops curtos e fazer movimentos mais longos. Porque eu tô cansado de tomar um stop curto, eu tô cansado de eu colocar o stop da volatilidade de 12 minutos, por exemplo, o mercado voltar exatamente onde eu estava para capotar. Quer um exemplo? Tem um exemplo claro. Faz um movimento, tu abre a tua operação, coloca o teu stop curto, olha onde ele vai. Pimba na gorducheta. Ele te tira com um loss, entrega um movimento. Aí tu faz, aí tu coloca no 0 a 0. Aí ele te tira no 0 a 0, tu continua com o loss porque tu tomou um loss aqui e ele entrega um movimento direcional. Por que não deixar esse stop mais longo aqui? E deixa ele fazer o movimento dele. Se ele segurar na VWAP e começar a voltar, como o exemplo que eu dei aqui, vai fechar. Ele andou um pouco mais da volatilidade, não parou mais dos 12 minutos, não parou mais, continua indo tentar retestar topo, assume loss. Quando ele te entregar, ele vai te entregar um monte. E aí tu vai fazer um bom trabalho. Então essa é a minha técnica. Deixa eu só voltar aqui num negocinho aqui que eu preciso mostrar pra vocês do mini índice, cara. O mini índice tá fazendo um movimento muito legal, muito interessante. Que me chama atenção. Deixa eu botar meus estudos que fica mais fácil da gente ver. Cara, olha só isso aqui. Temos um gapzinho lá embaixo que não foi fechado, tudo bem, ele pode ir lá, né? Ele tá próximo de uma quebra de estrutura para continuar pro alto, né? Já quebrou uma, pode estar próximo da outra, né? Se eu não me engano, ela é aqui, né? Agora, observem aqui de longe, esse range que ele entrou aí, nos últimos 2 dias, a rotação do pêndulo, olha como ele fez a rotação do pêndulo certinha lá pro alto, ó. Foi mais um pouquinho pro alto, e olha o que ele tá fazendo aqui, como é que é o nome desse cara aqui? Isso aqui chama Breakout Pullback Zone. O Joseph James ensina que quando ele faz esse movimento e anda o pêndulo proporcional, ele faz 2 pernas de pullback, e aqui é o movimento do dinheiro. É aqui que é a famosa bala de prata também do conceito de choque BOS. Se esse cara faz esse movimento, rompe o topo, segue rumo ao norte, a todo vapor, estilo um foguete, o dólar vai fazer um movimento direcional para baixo bem explosivo. E a gente tenta captar esse movimento, utilizando essas técnicas. Só isso mesmo que eu queria falar. Agradecido. Vamos ver se vai dar certo a longo prazo. Tem que dar certo a longo prazo para eu poder voltar pro real e fazer isso aqui. Senão, cara, eu vou migrar para lá fora lá e vou operar lá fora, porque é outro mundo, é muito mais fácil. E eu já tô acostumado a operar dessa forma de volatilidade. Aqui funciona por um tempo. Parece que o sistema aprende a história e começa a te grampear. Ele leva, em média, 45 dias. 30 a 45 dias. Ele aprende, te limpa toda a tua conta. Então vamos tentar essa técnica. O máximo pode acontecer, eu vou perder R$50 em 30 dias. Amanhã vamos fazer isso, amanhã na live do meio-dia.
eu mostro se teve algum interesse. Hoje teria, sim, aqui. Cara, eu tava feliz com a classificação de ontem, inclusive. Eu classifiquei, vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Classificado, fui convidado para as finais. Fiz parte dos 10% do qualifier de ontem, dia 27 de outubro. Muito interessante. Sem mais, momento, me despeço cordialmente. Se você achou que esse conteúdo aqui agregou alguma coisa ao seu setup, deixa seu like, cogite a possibilidade de me seguir aí, se inscreve no canal, vem comigo nessa incrível aventura. A gente vai testando várias coisas, cara, até que em algum momento vai dar certo. E tudo isso aqui que eu tô entregando, eu tô estudando, tenho minha propriedade intelectual, mas tudo, exclusivamente tudo que eu aprendi aqui é de graça. E por isso que eu aprendi de graça e entrego gratuitamente. Espero que tenha ajudado muita gente. Se você achou que isso aqui não foi legal, comenta aí, cara, diz. Porcaria, isso não funciona. Eu tô me defendendo já há 3 anos e meio, né? Tá legal, mas não tá como eu quero. Vamos fazendo ajuste fino, até conseguir um ponto legal pra operar mini dólar e mini índice, né? Não sei se eu vou conseguir, talvez seja impossível. E aí eu vou lá pra fora. E aí eu mostro pra vocês como é que opera lá fora. Lá. Eu vou encontrar o e-mail, vou encontrar como que declara o imposto de renda, vou fazer tudo. Faço projeções de segunda a quinta, entrego elas à noite, exatamente como essas aqui. Vou mostrar aí mais ou menos o que eu tô esperando do mercado. Faço também lives de segunda a sexta. Faço elas ali meio dia e meia, eu mostro tudo que eu fiz ali, toda a revisão da manhã, tudo que eu fiz de operações pela manhã, pra ver se deu certo ou não. E tenho aí papo de domingo, que eu falo sobre vários assuntos. Vem comigo. Bom, obrigado. Boa noite. Até amanhã. Meio dia e meia, meio dia e 25 aí eu entro nessa função. Tchau.